palestra. Nosso tema hoje vai ser os perigos de uma teologia filosoficada. Os irmãos entenderão aí o título ao longo do nosso desenvolvimento. E ao contrário do que fizemos nas outras palestras, nós vamos trabalhar hoje com o texto bíblico, nós vamos ficar presos ao texto bíblico. Nós vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 10, leremos do verso 3 até o verso número 5. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, 2 Coríntios, capítulo 10, do verso 3 ao verso número 5. Outros irmãos abrem, quero lembrar o trabalho da UCP amanhã, às 18 horas aqui da igreja, vai ser o acampamento, vai terminar só no domingo, na escola dominical. As crianças já ficaram aqui para a escola dominical, então os pais presentes tragam os filhos, podem deixar os filhos virem, participarem sem maiores problemas. E no domingo à noite nós teremos a celebração da ceia. Estamos aí também nos aproximando do Natal, Nós formamos uma comissão e essa comissão vai definir o que faremos para o Natal. Se nós vamos fazer uma cantata, se faremos uma peça teatral. Mas desde já eu quero a participação dos irmãos que se dispõem a participar, tá? Quer seja da peça, quer seja da cantata. Nós vamos reunir esse dia ainda que nós vamos fazer, mas no mais tardar, no final da primeira semana de setembro, isso já vai estar definido e a gente vai começar a colher o pessoal, pegar o pessoal, porque já conseguiu organizar tudo. Que comemoraremos o Natal no dia 24 de dezembro, que será no domingo, 24 de dezembro no domingo, celebraremos nessa data, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3 ao verso 5, assim nos diz a palavra do Senhor. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vamos repetir juntos o verso 4 e o verso de número 5? Vamos lá, verso 4, verso 5? Você me diz a palavra do Senhor então, vamos lá? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando os sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A versão que eu estou utilizando aqui, ela é a versão atualizada, mas é a primeira versão. Os irmãos estão com uma segunda versão, por isso que tem aí uma preposição a mais do que o texto que eu estou lendo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, quando ele escreve a carta aos Coríntios, essa segunda carta, ele está se defendendo contra acusações que ele está sofrendo de um grupo de pessoas que se auto-intitulavam apóstolos e tinham ido para Corinto. A acusação desse grupo em relação ao apóstolo Paulo era a seguinte, que Paulo, quando ele estava presente na igreja, ele era uma coisa e longe ele era outra. Quando ele escrevia as cartas, ele era uma pessoa dura, uma pessoa que corrigia, uma pessoa que chamava as pessoas ao caminho certo, e quando ele estava presente na igreja, ele era manso, ele era suave, nem parecia ser a mesma pessoa que escrevia as cartas. Paulo está escrevendo, primeiro, para falar do seu apostolado, quem o chamou, quem o designou, quem o direcionou para que ele pudesse pregar o Evangelho, e se defendendo contra essas acusações que esse grupo que o apóstolo Paulo vai caracterizar durante a carta, os chamando de superapóstolos. Paulo vai defender o seu apostolado contra estes homens. Se você continuar a leitura do capítulo 10, perceberemos que estes superapóstolos, entre aspas aqui, eles se vangloriavam. Eles se achavam importantes, eles se achavam pessoas preparadas, pessoas capazes e pessoas que possuíam em si mesmos qualificações para desempenharem aquele papel.
Portanto, tanto que o apóstolo Paulo, quando ele vai chegar no versículo 17, né, dessa mesma carta, capítulo 10, verso 17, ele fala assim: aquele, porém, que se glorie, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Essa era a postura dos superapóstolos. Eles se louvavam, eles se gloriavam. Paulo, então, acaba com esse tipo de discussão e diz: quer se gloriar em alguma coisa? Glorie-se no Senhor. E mais importante do que aquele que se louva, é aquele a quem Deus louva. Paulo aqui, meus irmãos, os 3 versos que nós lemos, ele vai falar a respeito da nossa luta, da nossa guerra, da nossa disputa com o mundo. Aquelas pessoas, esses superapóstolos, eles estavam na igreja de Corinto e eles utilizavam malícias, armas, determinadas armas, para atacar a autoridade apostólica. E o que Paulo está combatendo é exatamente isso, dizendo: olha só, a nossa guerra não é uma guerra travada com as mesmas armas do mundo. Essas pessoas falam mal, essas pessoas elas me acusam, essas pessoas não me dão nenhum direito de me defender. Não vou entrar nesse tipo de batalha, não vou entrar nesse tipo de guerra. Porque, embora estando no mundo, a nossa guerra não é utilizando as mesmas armas que o mundo utiliza. Pelo contrário, as nossas armas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, acabar com qualquer tipo de sofisma, trazendo cativo o nosso pensamento, a nossa mente, à obediência de Cristo. Falaremos um pouco nessa noite sobre as armas que nós temos para combater o mundo, para irmos ao mundo, para anunciarmos o Evangelho no mundo. Perceba, o apóstolo Paulo está enfrentando um problema interno. Eu vou pegar os 3 versos aqui e vou expandi-los um pouco, falando sobre a batalha do cristão. Como nós enfrentamos as nossas lutas no mundo. Então, um pouco maior, um pouco mais do que o apóstolo está tratando, ou que ele está sendo bem restrito ao problema que ele está enfrentando ali na igreja de Corinto, especificamente ali. Vale só salientar aqui como curiosidade, essa que nós chamamos de segunda carta aos Coríntios, na verdade é a 4ª carta do apóstolo Paulo. Paulo escreve mais 2 cartas que nós não temos acesso. Nós temos nas nossas Bíblias 1 Coríntios e 2 Coríntios. Na verdade, Paulo escreve uma primeira carta que nós não temos acesso. A carta que nós chamamos de primeira é a segunda que o apóstolo Paulo escreve. Nós não temos acesso à terceira carta. E essa que nós chamamos de segunda, na verdade, é a 4ª carta. Tá? É a 4ª carta. Quando você lê as 2 cartas que nós temos registradas, você perceberá Paulo na primeira carta fazendo menção a uma carta anterior, e nessa carta o apóstolo Paulo faz menção a uma carta severa que ele escreveu à igreja de Corinto, que não é a que nós temos como primeira. Tudo bem? Ficou claro? São 4 cartas, nós temos a segunda e a 4ª, nomeando essas cartas de 1 Corinto e de 2 Corinto. Voltando aqui um pouco ao nosso tema, o tema da nossa semana, que é a Reforma Protestante, há 2 acontecimentos históricos extremamente importantes, até para a compreensão também do que nós vamos falar nessa noite, e que servem como fundamento a tudo o que aconteceu no período da Reforma Protestante, que é o Renascimento e é o Humanismo. O Renascimento e o Humanismo. O Renascimento, como o próprio nome diz, é um renascer. Precisamos entender o que está renascendo, tá? Primeira coisa que nós precisamos tirar de mente é que esse movimento, ele era um movimento anticristão. Não, ele não era um movimento anticristão. Ele era um movimento onde pessoas cristãs acabaram se envolvendo com ele. Como que ele surgiu e qual que é o fundamento dele? Nós estamos aqui metade do século XV, né, 1452, 54, entrando já na década de 60, e acontece a queda de Constantinopla. E estudou um pouquinho de história, sabe que o Império Romano ele se expande muito e fica muito grande. Então, o que o Império faz? O Império cria 2 capitais, uma capital em Roma e uma capital em Constantinopla, onde hoje é a Turquia, lá no Extremo Oriente. O Império ele fica dividido em 2 línguas. A parte ocidental do Império fala latim e a parte oriental do Império fala grego.
Essa parte oriental tem acesso aos clássicos, tem acesso à filosofia grega. Então eles conseguem, e eles leem Platão, eles leem Aristóteles, a própria igreja daquela região é uma igreja de fala grega, enquanto aqui no Ocidente é o latim. Perceba que os escritores dessa parte ocidental serão os escritores italianos, serão os escritores do grande Império Romano com capital em Roma, vai ser Cícero e vão ser outros escritores ali de fala latina. Tanto que a Bíblia, a versão oficial da Bíblia nessa região do Império é a Vulgata, que é uma tradução feita por Jerônimo em latim. E é essa que vai ser, e é até hoje, a versão oficial da Igreja Católica, a Vulgata Latina. Só que quando Constantinopla cai, porque os islâmicos, o povo, obviamente, que tem Alá como Deus, usa o Alcorão, né, são defensores, né, da fé muçulmana, eles começam a se expandir, pela Europa e chegam nessa parte do Império. Constantinopla cai, ela é tomada, né, pelos islâmicos, e as pessoas daquela região elas começam a fugir para o Ocidente. A partir do momento que essa fuga acontece, elas trazem consigo a sua cultura. E qual é a sua cultura? Sobretudo, a sua língua. E não apenas a língua, também a literatura que eles lidam. E para onde que eles fogem? Sobretudo para o sul da Itália. Por isso que nós vamos encontrar o Renascimento sendo extremamente forte na região da Itália. Então essas pessoas elas migram para essa região, trazendo os clássicos gregos, trazendo os filósofos gregos. Essa região da Itália, ela é uma região que tem ali à sua disposição toda a suntuosidade do antigo Império Romano, as suas construções, as suas estátuas. Então já existia no coração daquele homem, daquele povo, um sentimento de algo diferente, de uma glória que eles haviam perdido. Lembremos aqui que o Império Romano Ocidental ele cai em 456. Nós estamos aqui já quase 1000 anos depois, ou mais de 1000 anos depois disso. Mas toda a glória da cultura romana continuava ali. Chegando agora estes do Oriente, trazendo a língua grega, trazendo os filósofos gregos, era natural que existisse ali um movimento, um renascer. Do que? Um renascer pelo interesse da antiguidade, da literatura da antiguidade, da arte da antiguidade. Da arte da antiguidade. Na rasteira desse movimento, nós encontraremos o humanismo. E o que é esse movimento humanista? Nada mais do que um movimento intelectual. Um movimento intelectual que tem como fundamento o seguinte: olha, por que eu vou ler uma coleção de dizeres dos filósofos? Eu vou ler os filósofos. E por que eu lerei uma tradução dos filósofos? Eu lerei os filósofos na sua própria língua. Então o lema desse momento é o ad fontes, as fontes. Então eu não vou ler Platão a partir do que Agostinho escreve a respeito dele, ou a partir do que qualquer escritor romano escreva dele. Não, eu vou pegar o diálogo de Platão, vou ler em grego, que é a língua de Platão, lendo o próprio autor, um retorno às fontes. Existe um humanismo também direcionado ao cristianismo, à igreja. Por quê? Qual que é a versão oficial da igreja? Eu disse a Vulgata Latina. Por que eu vou ler a Bíblia em latim se ela foi escrita em hebraico, o Antigo Testamento, e em grego, o Novo Testamento? Aqui surge um personagem extremamente importante, Erasmo de Roterdã, que vai fazer uma tradução, ou melhor, ele vai, a partir de manuscritos, ele vai conseguir elaborar o Novo Testamento grego. Com algumas falhas, porque ele não tinha todos os manuscritos, ele não tinha todos os textos, então ele vai pegar algumas passagens da própria Vulgata, fazer a tradução do latim para o grego e colocar no Novo Testamento grego, algumas passagens desse Novo Testamento, vai ser isso. Só que é essa versão grega da Escritura
que vai ser o pano de fundo ou o material utilizado pelos reformadores. Zwingli, Calvino, o próprio Lutero. Então nós temos um movimento de volta às origens romanas e às origens gregas, mas com leituras específicas dos originais, os textos nas línguas em que eles foram escritos. Isso é extremamente importante para que haja o movimento da reforma protestante. Por quê? Por que eu vou me satisfazer com uma homilia me imposta pela igreja? Se eu tenho um texto bíblico na minha frente, eu vou ler a Bíblia, eu vou pregar a Bíblia. Lembramos aqui que falamos isso na nossa primeira palestra, que a reforma ela se dá em Zurique quando Zwingli decide pregar a Bíblia na igreja. E a partir da pregação ele abandona as homilias e ele vai pregar as escrituras. E o que ele faz? Ele não prega as escrituras numa versão que ele faz para o alemão. Não, ele prega a escritura a partir do original grego. Aliás, um amigo de Zwingli, né, a literatura traz isso escrito, Zwingli sabia o Novo Testamento grego inteiro de cor. Não é na versão da língua dele, é o Novo Testamento grego inteiro de cor. E esses homens pregavam a partir disso. Percebam, meus irmãos, homens extremamente capazes, homens extremamente estudiosos, pessoas que se preparavam para o ofício a qual eles se empenhavam, o qual eles se dedicavam. A reforma, ela surge dentro desse ambiente renascentista e humanista, fazendo com que as pessoas retornem para a Bíblia. Há fontes, há as fontes. No caso do cristianismo, voltemos às fontes, a fonte é a palavra, a fonte é a igreja. Tudo bem? A fonte é a igreja. O tema da nossa palestra de hoje são os perigos de uma teologia filosoficada. E qual que é o perigo disso? Como eu disse, o Renascimento e o Humanismo, eles foram movimentos que estavam dentro de uma cultura cristã. Pessoas cristãs lidavam com os escritos antigos. Pessoas cristãs lidavam com os originais da Bíblia. Pessoas cristãs. O movimento que vai derivar disso um pouco mais à frente é o Iluminismo. E é aqui que começa o grande problema. Se a reforma ela acontece no século XVI, o século XVII é o século do Iluminismo. Século XVII, XVIII, século XIX. Se o Renascimento significa o renascer da literatura antiga, o Iluminismo, o próprio nome diz, é o período de novas luzes. Eu não preciso de uma autoridade externa me dizendo o que é verdade. Eu não preciso de uma autoridade externa que me determine o caminho. Eu posso chegar por mim mesmo à verdade. Eu posso chegar a partir da razão àquilo que é verdadeiro. É nesse período que nós vamos encontrar duas escolas divergentes entre si, mas que possuem um ponto central. O homem é capaz de chegar ao verdadeiro conhecimento. Essas duas escolas é o racionalismo e o empirismo. O racionalismo diz que o homem pode chegar ao conhecimento da verdade pela razão. Os empiristas dizem que é pela experiência, pelos sentidos, eu posso chegar àquilo que é verdadeiro. Mas qualquer uma das duas escolas coloca para fora qualquer autoridade externa que me imponha o que é verdadeiro. Porque se eu chego pela verdade pela razão, se eu chego pela verdade pela experiência, por que eu preciso de alguém me falando assim, isso é verdadeiro? Vou citar aqui um exemplo, eu acho que vai esclarecer bem isso. René Descartes é o homem do penso, logo existo. Penso, logo existo. Como que René Descartes ele chega à conclusão de que Deus existe? Como qualquer pessoa religiosa, ele é um religioso, ele é um católico, ele deveria se pautar pelo o triplé de autoridade que ele tinha, que era a tradição, a Bíblia e o Papa. Só que quando você vai lendo a literatura, você vai lendo Descartes,
você vai caminhando, vai perceber como é que ele chega na ideia clara de que Deus existe. Não há um versículo bíblico, não há uma declaração de qualquer homem do passado, da patrística, dos pais da igreja, não há nenhuma declaração de papa nenhum. Ele chega na ideia clara de que Deus existe, única e exclusivamente a partir da razão. Ele vai pensando e ele conclui: Deus existe. O que eu quero dizer com isso? Ele entende, e essas são as luzes do período dele, que o homem se basta, que o homem é a medida de todas as coisas, que a partir da razão ele pode chegar ao conhecimento da verdade. O mesmo vai se dar na outra escola, o empirismo. O que o empirismo diz? Que é a partir dos sentidos que eu chego ao conhecimento. Não adianta eu virar para você e falar assim: eu vou te descrever uma laranja. Então, você tem um objeto, ele é cilíndrico, ele é meio áspero, ele é amarelo. Se você apertar a casca no olho, vai sair um sumo e vai descer o olho. Quando você descasca aquilo, você coloca na boca, ele vai ser cítrico, ou ele pode ser muito doce, ele pode ser muito azedo. Você chegou ao conhecimento do que é uma laranja? Você que conhece uma laranja, você pode até encontrar significado no que eu estou falando. Mas se você nunca viu uma laranja, você não vai, de forma alguma, saber o que é uma laranja. Então o empirista vai falar o seguinte: para você saber o que é uma laranja, você tem que pegar a laranja, você tem que descascar a laranja, você tem que chupar a laranja. Então você usa os seus sentidos e a partir disso você chega no que é o conhecimento. Mas ainda assim, longe de qualquer autoridade externa te dizendo o que é verdade. Longe de qualquer autoridade externa dizendo o que é verdade. O iluminismo, meus irmãos, ele acaba chegando dentro da igreja com um movimento chamado de liberalismo teológico. Olha só, se eu chego ao conhecimento pela razão, se eu chego ao conhecimento por meio dos sentidos, e eu não tenho autoridade externa que me defina o que é verdade, eu tenho que andar por um caminho onde eu possa, por mim mesmo, chegar ao que é verdadeiro. Então, olhando por mim mesmo e entendendo o que é verdade a partir de mim mesmo, a primeira pergunta que eu vou me fazer no campo religioso é: milagres acontecem? Eu vejo as pessoas andando por sobre as águas? Eu vejo o pão multiplicar? Eu vejo alguém multiplicando pães ou peixes? Você conhece algum morto que ressuscitou? Já viu o mar se abrir em algum lugar? Você já viu uma virgem dando à luz? Perceba, são perguntas que, se você para simplesmente no âmbito racional, você vai falar assim: não, eu nunca vi isso. Eu não vi esse milagre, eu nunca vi isso, eu nunca vi aquele, eu nunca vi aquele, eu nunca vi aquilo outro. Então, o que eu vou fazer? Milagres não existem. Eu acabo com eles. O que o liberalismo teológico vai fazer? O liberalismo teológico pega Deus, não é que Deus não exista, Deus existe. Só que Deus, ele é o transcendente, ele é o completamente outro, ele é o completamente distante, ele está lá. Ele criou o mundo como um relojoeiro, deu corda nesse mundo e colocou o mundo para funcionar. E o mundo agora, a partir de uma sucessão de causas e efeitos, se desenvolve até chegarmos no que nós estamos aqui. Não existe milagre, não existe intervenção divina, não existe essa de Deus responder a oração, não existe. Então, mas nisso, o que a Escritura é? O que a Bíblia é? A Bíblia nada mais é do que a fé dos judeus. Eles viam determinadas coisas acontecendo e escreviam a percepção que eles tinham. Moisés saiu do Egito com o povo, foi para a terra, e para que aquilo fosse impactante, ele escreveu a história de que eles chegaram na margem do mar, o mar se abriu e eles atravessaram no meio do mar. Na verdade, isso é o que aconteceu. A mesma coisa se dá com o nascimento de Cristo. Como assim uma virgem concebe? Maria nunca foi virgem. De fato, ela não se envolveu com José, pelo contrário, ela foi estuprada por um soldado romano, ela ficou grávida e inventou essa história para não ser expulsa de casa. Existe essa história, tá? Contando aquilo que existe. Que existe, tá? Milagres
Não acontece. O liberalismo teológico, pela graça e misericórdia de Deus, como movimento, morreu no final do século XIX. Morreu no século XIX. Só que isso traz impactos à igreja até os dias de hoje. Por quê? E qual que é esse impacto? Se Deus está lá no céu, completamente distante, e o que temos registrado na Escritura nada mais é do que a fé do povo judeu no Antigo Testamento e a fé da igreja no Novo Testamento, os relatos que ela traz, nunca aconteceu. Nunca aconteceu uma queda. Imaginemos uma serpente falando, sem pensar. Então isso nunca aconteceu dentro da percepção do liberalismo teológico. E aqui que está o grande perigo, meus irmãos, de uma teologia filosoficada hoje. É aqui que está. É aqui que está. O liberalismo teológico, como eu disse, como movimento, ele morre no final do século XIX, início do século XX. E a igreja, pela graça e pela misericórdia de Deus, ela tem um avivamento, um retorno à Escritura como palavra normativa de Deus. Hoje, ninguém em sã consciência se declara liberal. Ninguém em sã consciência se declara liberal. Essa pessoa é simplesmente aleijada dentro da igreja se ela se declara liberal. Não é que não existam, existem. Aliás, dentro da IPB tem um monte, só que eles estão aí escondidos, tá? Eles estão por aí escondidos. Sempre que você vê uma pessoa assim que é voltada demais para áreas sociais, a missão da igreja é alimentar o pobre, a missão da igreja é cuidar do doente, a missão da igreja é amparar os órfãos. Então, o trabalho de evangelismo da igreja não mexe com evangelismo, não. Vamos no asilo, vamos cuidar daquele povo que precisa lá. Tem criança de rua ali, vamos levar sopa para eles. Né? Tem gente precisando de agasalho, vamos pegar os agasalhos aqui, vamos levar. Não estou dizendo que a igreja não tem que fazer essas coisas. Mas quando a igreja só foca nisso, você pode ter por certo que uma liderança está sendo guiado por algum liberal. Se alguém virar e falar assim, não, beleza, vamos lá no asilo para cuidar daqueles velhinhos que estão lá, e vamos aproveitar e vamos pregar o evangelho para eles, e a pessoa falar assim, não, vamos respeitar a religião deles, vamos lá cuidar deles, a religião cada um tem a sua, tem um liberal ali, vai ter certo isso, tem um liberal ali, tá? Mas como movimento, o liberalismo ele acaba. Só que o seu desenvolvimento permanece até o dia de hoje. Sobretudo em quê? E aí que está o grande perigo, meus irmãos. Nós vivemos uma época onde existe um ressaltar, um avivar, um renascer da fé reformada e calvinista. Pipocam no nosso país grupos de estudos da fé reformada. Então você tem grupos que estudam os 5 pontos do calvinismo, que pegam a literatura de Calvino para ler, que pegam a literatura dos reformadores para se aprofundar nela. Por aí vai, tá no YouTube também, vai ter jeito. Que pegam as literaturas e grupos que se reúnem mesmo, que pegam aquela literatura e vão lendo. E não apenas dos reformadores, mas um grupo específico da Holanda, né, o Abraham Kuyper, o Herman Doiber, o Francis Schaeffer, a Nancy Pierce, né, que são escritores que trabalham mais no aspecto filosófico, e essas pessoas pegam essa literatura e começam a ler. O grande problema é que essas pessoas fazem algumas coisas curiosas. A primeira delas, abandonar a escritura. Calvino é mais importante, Zwingli é mais importante, o Schaeffer é mais importante, o Doiber é mais importante. O que interessa é o que o Kuyper falou. E porque essas pessoas têm ares de intelectual, e eles são de fato, essas pessoas, elas se alimentam com essas coisas, se perdendo pelo caminho. Se perdendo pelo caminho. Primeiro, é o abandono da Escritura. Segundo, e aí que é a grande questão, a partir de um mau entendimento do mundo, é levar ao doente um remédio que não salva, pelo contrário, os mata. Curioso você entrar em grupos de discussão reformada e você encontra dentro desses grupos alguns que defendem teologias diferentes. Por exemplo, um arminiano. Para dizer de forma bem clara, o calvinista
na área de soteriologia, que é a doutrina da salvação, ele vai defender os 5 pontos, chamados 5 pontos do calvinismo, não é? Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Isso é um calvinista. Soterologicamente falando, ser calvinista é muito mais do que isso. Tem muita gente que acha que ser calvinista é isso, tá? Mas vamos lá. Um arminiano, ele é contra os 5 pontos. Para ele não existe depravação total, o homem foi atingido pela queda, mas não totalmente. A eleição é uma eleição de previsão, de fé. Deus iria ver quem iria crer, e por isso escolheu. Cristo morreu na cruz por todo mundo, não tem essa expiação limitada, todo mundo vai ser salvo. A graça, ela pode ser irresistível, né? Alguém prega o evangelho, a pessoa tem o direito de falar se ela quer ou se ela não quer, e alguém pode perder a salvação. Ele pode ser salvo hoje, não ser salvo amanhã e ser salvo no outro dia. Basicamente, esse é um arminiano. E em grupos de debate, sempre você vai encontrar calvinistas e arminianos. E é curioso perceber como que os calvinistas, esses ditos reformados, eles se portam com uma empáfia teológica, com uma soberba teológica, como se o outro não fosse nem mesmo irmão, mas meramente o ignorante que não conhece nada. E o que é pior, essas pessoas, elas se portam na sociedade desprezando o incrédulo, como sendo alguém incapaz de compreender o seu elevadíssimo conteúdo filosófico. E aqui, meus irmãos, está o erro crucial. Crucial. O mundo, ele está perdido. A Bíblia descreve o mundo como estando morto em delitos e pecados. A Bíblia descreve o mundo como estando debaixo da tutela do diabo. O mundo jaz no maligno. O apóstolo Paulo fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O Senhor Jesus, falando aos fariseus, quando os fariseus batiam no peito e diziam: nós temos por pai a Abraão, não, Deus é nosso pai. Jesus vira para os fariseus, João capítulo 8, falando com eles: o diabo é vosso pai, vocês vivem para satisfazer o desejo deles. Então, como esperar que o mundo compreenda coisas da fé? Se eles são mortos espirituais, se eles têm o diabo por pai, se eles foram cegados completamente. É claro e é óbvio que eles não compreenderão, porque é loucura. É isso que o próprio apóstolo Paulo fala. Pregamos a Cristo, não é? Pregamos a Cristo. O que é? Loucura para o mundo. Loucura para o mundo. O mundo não consegue compreender as coisas elementares da fé. É por isso que existe uma ação sobrenatural de Deus. Existe uma ação de Deus que tira aquele que está morto em delitos e pecados para uma nova vida em Cristo, para que essa pessoa seja capaz agora de compreender o Evangelho. Sem isso, não existe a menor possibilidade. E aí, meus irmãos, é triste perceber, mas é algo que a gente precisa se colocar sempre. Não sou eu que convenço. Aliás, eu não tenho capacidade alguma de convencer quem quer que seja, por melhor que sejam os argumentos. Agora, basta Deus querer, por pior que seja o argumento que Ele usa, é a Escritura. Se Deus quiser, Ele salva. E a missão da igreja não é ir para o campo filosófico e debater teologia e filosofia como incrédulos. A missão da igreja é anunciar o Evangelho a toda criatura. Aqui trago novamente o apóstolo Paulo no Areópago discutindo com estoicos e epicureus. Paulo é colocado naquele local, ele prega o Evangelho, ele fala da ressurreição dos mortos. Os filósofos viram para ele e falam: não, sobre este assunto discutiremos em uma outra oportunidade. E o texto bíblico continua dizendo que alguns creram. O propósito foi alcançado. Só que em muitas discussões, o que as pessoas querem? Não é o propósito do Evangelho, que é levar a mensagem da cruz. Não, é vencer a discussão. É conseguir convencer o incrédulo
porque ele é um pecador miserável. Mas se não há, meus irmãos, uma ação providente de Deus, levando vida àquele coração, nada vai acontecer. Nada. Os perigos de uma teologia filosoficada é o não entendimento do poder da queda sobre os homens. Os homens não estão apenas doentes espiritualmente, eles estão mortos. E em relação à igreja, o problema é um pouco mais sério. Por quê? Ninguém nasce com 40 anos. Não é assim? O bebê nasce, ele sabe andar, ele não sabe nem comer, ele não sabe falar. E à medida que o tempo vai desenvolvendo, ele vai crescendo. O apóstolo João, quando ele escreve a sua primeira carta, você vai ler na carta e você encontra João falando assim: filhinhos. Depois ele fala, na mesma carta, jovens. Depois ele fala na mesma carta, pais. 3 nomenclaturas que ele usa. E essas nomenclaturas, elas não têm a ver com idade cronológica, mas de idade, digamos, ou chamemos de espiritual. Então, eu posso ter alguém na igreja que tenha mais de 50 anos, recém-convertido, é uma criança. Eu posso ter um adolescente na igreja que já tem alguma experiência cristã, um jovem, ou até mesmo um pai. Alguém que tenha capacidade para ensinar, capacidade para guiar a outros, enquanto outros são guiados. A igreja é formada por diferentes faixas, por diferentes idades, por diferentes capacidades. E meus irmãos, maldade requerer do outro a mesma capacidade que eu tenho ou que o outro tenha. É maldade. Você entender que existe um processo chamado de santificação, que é o eliminar o velho homem para que nos revistamos a cada dia de um novo homem. É óbvio que na vida cristã existe um desenvolvimento, um crescimento, existe um andar para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Isso todo dia, mas isso não é da noite para o dia. Existe um crescimento aqui. Um crescimento. E o que eu percebo é que esse grupo de iluminados, eles se sentam agora com a sua literatura e eles se acham os guias de pessoas incapazes de contra-argumentar. A grande questão é que essas pessoas, por mais que conhecem, revelam na prática pouca espiritualidade, pouca piedade, pouca leitura da Bíblia, pouca oração, pouca vida de comunhão, pouca manifestação de vida cristã. Ninguém será salvo. Ninguém será salvo por precisão teológica. Seremos salvos porque cremos em Cristo. Isso não pode ser desculpa para eu parar o meu crescimento. Não pode ser desculpa, eu tenho que crescer. Me são dadas oportunidades, eu preciso crescer na graça e no conhecimento de Deus. Mas o outro irmão não tem o direito de se colocar numa posição de glória em relação a mim pelo simples fato de mais tempo, de mais leitura, de mais oportunidades. Isso não. Isso nunca. Isso nunca. E é disso que o apóstolo Paulo também está falando aqui no texto. Perceba, versículo de número 3, ele começa dizendo: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Ele fala de uma batalha que os cristãos enfrentam. Curioso perceber a palavrinha que ele utiliza aqui, quando ele vai falar da milícia no versículo de número 4, porque as armas da nossa milícia é a palavrinha estratégia. De onde vem a nossa palavra estratégia? As armas que nós utilizamos nessa batalha contra o mundo, elas não são carnais. Mas a partir do momento que eu começo a utilizar o argumento de que pela razão eu consigo convencer o outro, pelo conhecimento eu consigo convencer o outro, pelo saber eu consigo convencer o outro, essa é a arma do mundo.
Percebam, meus irmãos, todo político no momento da campanha, ele vai falar que o problema do país é falta de educação. Como é que a gente muda essas coisas? Pela educação. Isso é uma mentira. Se a educação mudasse as pessoas, qualquer centro universitário seria o céu. Porque se pressupõe ali a nata da capacidade intelectual nos professores e pessoas sentadas, dispostas a aprender. Vai numa universidade para você ver que céu que é aquele. Aliás, vai numa festa de fraternidade na universidade para você ver que céu que é aquele. Então eu não posso buscar esse argumento e dizer que a razão vai levar as pessoas para mais próximo de Deus, porque isso não é verdade. Não é verdade. É Deus, por meio de Cristo, utilizando o Evangelho. Esse é o caminho proposto. Foi no passado, é hoje e o será para sempre. Não quero dizer com isso que a gente não precisa ler essas pessoas. Não quero dizer com isso que o conhecimento que elas nos trazem não sejam importantes e que não nos sejam úteis. São. Sobretudo em uma arena que, por vezes, o Evangelho é tratado como coisa de ignorante. Então, você conhecer é extremamente importante, mas não ache que isso vai convencer alguém. Não convence. Não convence. É só Deus por meio do Evangelho que salva. É só Deus por meio do Evangelho que é capaz de abrir o coração de alguém. Mais ninguém. Você pode sair de um debate desse como alguém que conhece muito e deixar o outro perdido lá do mesmo jeito que você encontrou. Você ganhou alguma coisa com isso? O reino ganhou alguma coisa com isso? Agora você pode pregar o Evangelho para ele e sair de lá deixando-o perdido do mesmo jeito. Te garanto que o Evangelho ganhou com isso, que o reino ganhou com isso, porque o Evangelho foi pregado a tempo e fora de tempo. As armas da nossa milícia, elas não são carnais. Nós não utilizamos os recursos que o mundo utiliza. Pelo contrário, o que diz o verso 4? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. A palavra sofisma aqui no grego, é onde vem a nossa palavra lógica. As armas que nós temos, meus irmãos, ou a arma que nós temos nos dada pelo próprio apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, é a Escritura Sagrada. Que é o único mecanismo que possuímos para de fato ir ao mundo e falar que esse mundo está perdido, para falar que esse mundo precisa de Deus e para falar que só Jesus é o caminho. Mais nada, mais nenhum outro caminho, mais nenhuma outra provisão. E qual que é a missão, de fato? O verso 5 fala, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Porque o que é a missão do Evangelho? É conduzir o incrédulo até aos pés do Senhor Jesus. Levar cativo todo o nosso conhecimento, todo o nosso pensamento, toda a nossa mente, a obediência de Cristo. Porque a finalidade da santificação é que eu seja mais parecido com o Senhor Jesus e menos parecido comigo mesmo. Mais parecido com Cristo, menos parecido com o mundo. Usando as armas dadas por Cristo, não as armas que o mundo dispõe e que o mundo me dá. É muito bom, daí eu concluo aqui, esse renascer do interesse para com a teologia reformada. Porque a teologia reformada, meus irmãos, ela possui alguns alicerces. Ponto fundamental, a soberania de Deus. Segundo, a centralidade da Escritura que rege toda a vida, sobretudo o culto. Terceiro, a condição de pecado e de miséria do homem, incapaz de por si mesmo chegar a Deus. Cristo Jesus como um único caminho para o homem se aproximar de Deus.
E por fim, a vida que deve ser vivida para a glória de Deus. Princípios de uma igreja reformada. Deus, a Escritura, a condição de pecado, Cristo e a vida para a glória de Deus. Se temos esses princípios, somos uma igreja reformada. Se não temos esses princípios, nós vamos nos identificar com outros grupos por aí afora. Mas é salutar que as pessoas queiram estudar a teologia reformada. Mas elas têm que compreender de fato, de verdade, que o que elas precisam compreender, o que elas precisam aprender, não é sobre a vida de Calvino, de Zwingli, de Lutero, de Knox, não é a vida de Kuyper, de Doiber, do Schaeffer, de quem quer que seja. Eles precisam aprender de Cristo. Eles precisam aprender da Escritura. Eles precisam aprender de Deus. Porque é isso que o mundo precisa. O mundo precisa de Deus. E nos cabe, como a igreja, ir ao mundo e anunciar o Evangelho a toda criatura. Que Deus nos ajude a entender, a compreender e a levar essa mensagem a tantos quanto precisam, em nome de Jesus. Amém? Alguma pergunta, meus irmãos? Não? Deu para... Beleza. Vamos orar então, vamos colocar em pé. Quero agradecer a presença dos irmãos durante essa semana longa. Não sei se os irmãos viram, eu coloquei no grupo da igreja o link já de uma das palestras, colocando as outras 3 que nós fizemos. Hoje já vai estar lá. Se você tem o link da primeira, é só você entrar lá na página do YouTube e vai estar as outras lá também. Você pode espalhar o link para quem quiser. Eu não deixei espaço para comentários, meus irmãos? Esse negócio de rede social, você coloca lá, as pessoas começam a falar um monte de coisa, começam a brigar nessas coisas, então eu desativei os comentários. Mas qualquer coisa, os irmãos podem depois sentar, perguntar, revejam as palestras, tá? Façam anotações. Pastor, não entendi isso aqui não. A gente senta, a gente conversa. Se você mandar um link para alguém, fala disso também, pode fazer perguntas, depois a gente senta com o pastor, depois a gente conversa. Então vai ser interessante e importante. Existe uma intenção de a gente começar a gravar também os cultos de domingo. As pessoas sempre falam, gravar o culto de domingo, depois a gente começa a gravar os cultos. Não sei se vai ser possível, vamos tentar. Para isso tudo para o nosso crescimento e desenvolvimento da nossa igreja. Tá bom? Vamos orar então? Eterno Deus, eu louvo ao Senhor pela oportunidade mais uma vez de estarmos na tua casa. O Senhor é um Deus bom, que fala conosco, que nos instrui, que nos capacita. Louvado seja o Senhor Deus. Te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos traga cativo nossa mente e nosso coração à obediência de Cristo, a aprendermos do Senhor e a vivermos, ó Deus, uma vida santa e íntegra diante do mundo, mas sobretudo diante do Senhor. Não permita, Deus, que usemos as armas que o mundo dispõe, mas que possamos compreender que as nossas armas, ó Deus, são poderosas no Senhor para destruir, ó Deus, todos os sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor reine soberano em nós e através de nós alcance aqueles que te pertencem. Eu peço que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos, e Deus nos abençoe a todos.